Amém. Meu nome é Pedro, eu sou casado com a Raquel, para aqueles que não me conhecem. Sou pastor de jovens lá na Igreja Nova Aliança, em Londrina, pastoreada pelos pastores Davi e Mônica, que são os meus pais. E nós cuidamos de adolescentes durante 6 anos, agora nós estamos trabalhando com jovens lá, nós somos pastores de jovens há quase 3 anos. Nós temos 3 filhos, o Gessé, de quase 7 anos, o Theo, de 3 anos, e a Sofia, nossa princesa que veio para finalizar ali a nossa família ali, e de 1 ano de idade, e a gente tem o privilégio de pastorear lá. E, enfim, só para dar uma introdução de quem eu sou, onde nós estamos lá em Londrina, servindo junto com o Drops também, com o Paulinho, que está nos jovens lá com a gente. Toda a equipe que estava aqui tocando faz parte do Ministério de Jovens, e é um grande prazer e privilégio para nós estar aqui nessa tarde. Amém. Nessa tarde eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Se você puder abrir comigo a tua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 3. O pessoal que já conhece o texto já fica assim. E eu quero compartilhar uma palavra que eu sei é um texto difícil, é um texto que, naturalmente falando, quando a gente que é pastor é chamado para ministrar em outra igreja, você nunca prega uma palavra que é muito direta e muito forte. Porque você fala, senão o pessoal, a gente vai bater tanto que o pessoal não vai mais chamar a gente para vir aqui, Mas como eu também vou me considerar de casa, tá? Assim como você falou com o pessoal, eu vou me considerar aqui também. Eu quero compartilhar então uma palavra que eu compartilhei com os jovens lá da minha igreja, recentemente num acampamento que nós tivemos. E o tema do acampamento era por inteiro. Era sobre entregarmos tudo ao Senhor. E foi um acampamento muito intenso, e no meio da palavra eu vou compartilhar talvez algumas coisas que Deus foi falando ao meu coração. Mas eu queria compartilhar algo, e eu já vou fazer uma oração, eu quero ler o texto antes da gente orar, e que tem a ver com uma entrega total. A gente entender que nós não somos nada sem Jesus. Que sem Cristo, eu e você, nós não somos. Nós não somos autossuficientes, nós não conseguimos sozinhos. A nossa vida sem Jesus não tem valor nenhum. E a gente vai estudar um pouco essa cidade, a igreja de Laodiceia, que ficava nessa cidade de Laodiceia, E a gente vai perceber uma igreja que vivia dessa forma, era muito orgulhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa tarde. Eu queria fazer uma oração, mas antes disso eu quero ler então aqui o texto, e daí nós vamos orar, e daí nós vamos entrar na palavra. Amém? O texto diz assim, a palavra diz assim, versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem é frio nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho a você, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Amém. Essa carta é uma carta direcionada à igreja de Laodiceia. É uma das 7 igrejas ali do Apocalipse. E a igreja de Laodiceia era uma igreja... que você estudando ali o texto, você vai perceber que era a única igreja que Jesus não fala nada de bom a respeito da igreja, mas vem com a voadora, você percebeu, Para aqueles que já leram ou estudaram um pouquinho desse texto, sabem que é um texto que Jesus vem para confrontar. E quando a gente olha estuda, inclusive, o momento histórico ali, é quando a igreja estava passando por uma grande perseguição. E João é isolado numa ilha chamada Ilha de Patmos, que é onde ele tem a revelação de todo o livro de Apocalipse. E nesse momento, ali no início do livro de Apocalipse, então tem as 7 cartas que Deus direciona para diferentes igrejas. E essa igreja, então, que nós estamos estudando, nós vamos estudar agora nessa tarde, é uma igreja chamada, a igreja da cidade de Laodiceia. Amém? A gente vai falar sobre ela nessa tarde. Mas antes, eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Pai, porque... nós já estamos recebendo algo de Ti, Pai.
Somente de estarmos diante da Tua presença, aqui prostrados, recebendo algo de Ti, já seria suficiente, Pai. Nós não precisamos de mais nada. A Tua presença nos basta. E essa é a nossa oração nessa tarde, Pai. Eu oro para que Teu Espírito possa fluir hoje aqui, soprar sobre as nossas vidas. Pai, que eu possa ser um instrumento Teu e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja fazer nessa tarde. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, recentemente, eu compartilhei lá no GKPN, eu queria compartilhar aqui também, né? O Rafa até falou comigo sobre isso. Recentemente saiu uma reportagem na BBC Brasil, com o título Jovens sem religião superam católicos e evangélicos na região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro. É uma matéria que foi feita, se eu não me engano, no dia 9 de maio, é uma matéria que circulou bastante nas redes sociais. E basicamente o que essa reportagem falava, ela trazia um estudo da pesquisa do Datafolha que dizia que 30% dos jovens entre, se eu não me engano, 14 ou 16 anos e até os 30 anos de idade, se eu não me engano, ou 24, não me lembro exatamente, mas dizia que a população ali desses jovens se consideravam sem religião. E que esse 30% era maior que, de maneira isolada, os evangélicos e de maneira isolada os católicos, né, porque se juntasse seria mais. E essa pesquisa, então, apontava um aumento, né, na população de jovens, nessa faixa etária, que se dizem, então, sem religião. E eu sei que quando nós olhamos para um instrumento de pesquisa como o Datafolha, a gente sabe, a gente olha para eles de maneira meio assim, não consigo confiar muito bem, porque o Datafolha, de alguma forma, eles não são muito confiáveis, eles olham de maneira muito cética, inclusive, para a religião. Mas é verdade, quando nós olhamos para os grandes centros, talvez, do Brasil, até mesmo aqui Curitiba, ou mesmo Londrina, que existe sim um aumento de pessoas que se consideram, então, sem religião, ou não sou religioso, talvez eu até creio em Jesus, algum tipo de espiritualidade, mas eu não sei se eu consigo confiar na instituição, né, igreja ou coisa do tipo. E quando eu bati o olho nessa reportagem, a primeira coisa que me deu impressão quando eu vi, não sei você, não sei aqueles que já viram essa reportagem, mas a primeira coisa que eu percebi, que eu prestei atenção e que falou comigo poxa, os jovens sem religião aí são jovens que são ateus ou agnósticos. E quando você entra na reportagem, você vai perceber que, na verdade, esses jovens, como eu falei antes, eram jovens que têm algum tipo de espiritualidade, mas que agora engoliram um ceticismo desse tempo moderno, de não confiar em nada, de não confiar na igreja, né, como instituição, de não confiar na Bíblia como livro sagrado, de não confiar nas pessoas. Porque a característica desse tempo, né, é o ceticismo. É um povo, são jovens, eu não sei se você consegue perceber isso, mas são jovens que descredibilizam as instituições, as pessoas, que confiaram demais, talvez, em ideologias políticas, sociais e filosóficas, e por causa de, talvez, de promessas utópicas, então, e essa desconfiança gerou neles, então, uma descrença, deles não crerem. Mas eles não são os jovens ateus ou agnósticos, né? Eles só se consideram, então, que não têm religião. Primeira coisa que eu queria falar, inclusive, sobre essa pesquisa, eu já vou linkar com a igreja de Apocalipse. Segunda coisa que eu, quando olhei aquela reportagem que veio ao meu coração poxa, a religião, então, está acabando no Brasil. Primeira impressão que você tem. E assim, a grande mídia, muitas vezes, vende para nós que nos grandes centros, como Curitiba, que nós estamos aqui, né, que o cristianismo, de alguma forma, está perdendo. Que em lugares onde a cultura, a educação, o primeiro mundo começa a fluir, né? E principalmente a riqueza está presente. A necessidade, então, de Deus e do cristianismo cessa. Você não tem mais essa necessidade. Porque o mundo já se sente autossuficiente. Foi John Lennon, aquele fundador do Beatles, né? No ano de 1966, ele estava tendo, se não me engano, uma entrevista para o New York Times, e ele disse assim na entrevista para o New York Times, né? O cristianismo no futuro acabará. O cristianismo ele vai desaparecer, ele vai minguar para sempre. E eu não preciso nem argumentar acerca disso, porque eu estou certo e o tempo provará. E o John Lennon, essa frase, ele ficou muito famosa, ele era um militante meio que ateu, inclusive, né?
E o Tim Keller, que é um outro autor que acho que todos aqui conhecem, num livro chamado Deus na Era Secular, ele traz essa citação e ele contrapõe o ponto do John Lennon, dizendo que isso não é verdade. Que o cristianismo está crescendo, tem cada vez mais se expandido em diversas partes do mundo. Mas uma coisa que o Keller ele vai falar é que é verdade que no Ocidente, onde a riqueza aumenta, a necessidade de Deus acaba diminuindo. Eu estava conversando com o Felipe lá do campus, né? Ele estava falando para mim que na mesma semana que ele evangelizou, ele estava morando em Dublin, se eu não me engano, e na mesma semana ele se mudou para a África. E ele estava em Dublin, ele estava na rua evangelizando um idoso, e ele chegou para o idoso e começou a falar de Jesus, e evangelizando e tal, e tal. E no meio o idoso virou para ele e falou, para, por que você não vai com essa conversa fiada e leva para países de terceiro mundo que precisam disso? Porque nós que estamos aqui no primeiro mundo, nós não precisamos disso. E ele até estava compartilhando comigo, que daí ele chegou na África e a necessidade era tão grande, e o povo era tão sedento. E o ponto aqui é que o Keller vai falar que realmente em lugares assim, aparentemente, onde tem riqueza, não tem essa necessidade de Deus, né? Enfim, porque o ponto que ele fala é que a riqueza pode produzir um ceticismo de espírito, uma descrença de quem Deus é, mais uma vez. Eu estava lendo um outro livro, inclusive eu postei recentemente sobre ele, um livro de um autor chamado Peter Kraft. Esse livro, na verdade, o autor chama Peter Kraft, o livro chama Guerra Cultural. E basicamente o que esse filósofo católico, Peter Kraft, ele vai dizer é que a guerra cultural que existe, né, no meio da nossa sociedade, na verdade ela é um pano de fundo de uma guerra espiritual que existe. E esse autor, o Kraft, ele traz uma reportagem do Washington Post, dizendo que, na reportagem não é abordada especificamente religião, mas basicamente diz que no mundo cético, o mundo cético está melhorando e ele floresce das cinzas, então, da civilização que antes era religiosa ou cristã. E fala que dessas cinzas, o Ocidente, então, se torna muito melhor para você viver. Muito melhor. E que você não precisa dos tempos passados, onde existia, de alguma forma, Jesus era necessário. E o Kraft, esse mesmo filósofo católico, né, ele rebate a ideia de que nos países onde existe riqueza, onde existem massas dos que se dizem céticos, né, a vida, na verdade, é um inferno. A tecnologia, a riqueza, a conquista do sexo acaba ou finaliza, então, em uma epidemia de doenças sexuais, de doenças emocionais, de uma epidemia de suicídio, uma epidemia de aborto também, ele vai falar. Coisas que o mundo antigo e o mundo antigo recente, tipo 50, 60 anos atrás, nunca experimentou. E nas palavras do Kraft, do livro, né, parafraseando ele fala assim, quanto mais rico forem você e o seu país, maiores são as chances de você considerar a sua vida tão boa, mas tão boa, ao ponto de você ter vontade de estourar os seus miolos. Ele fala assim, o suicídio entre os pré-adultos, isso nos Estados Unidos, cresceu 5.000% desde os dias felizes, ou infelizes para a reportagem, dos anos 50. Olha só. Então, basicamente, o que esse autor está falando, o Kraft está falando, é que essa felicidade dos grandes centros ricos e céticos, na verdade, o mundo feliz é um mundo vazio e, na verdade, muito triste. E por quê? Mais uma vez, pastor, por que você está falando isso? Como que eu conecto isso, inclusive, com a igreja de Laodiceia? Eu quero dizer para vocês, quero começar nessa mensagem dizendo, primeiro, que riqueza não é sinônimo de alegria ou melhora de vida. Esse mundo que muitas vezes é ensinado para nós, né, mundo cético que muitas vezes nós temos, e eu não estou nem falando a respeito de ter ou não ter Deus na sociedade, estou falando de uma riqueza, produz muitas vezes indivíduos, né, jovens, que são orgulhosos, e esse orgulho está impregnado na nossa cultura, jovens, mais uma vez, que não confiam em instituições, jovens que não confiam nem mais nas ideologias políticas e sociais, por quê? Porque elas prometem muitas mudanças, mas as mudanças não acontecem, não é verdade. Entra político, sai político, e o país não muda, continua na mesma. Isso é uma regra quase que acontece, e os jovens estão assim, jovens frustrados. E assim era a igreja de Laodiceia. A cidade, perdão, de Laodiceia, antes de eu falar da igreja. A cidade era uma cidade extremamente rica, e a gente vai falar. Uma cidade orgulhosa. Uma cidade cheia de si.
Uma cidade que não dependia de ninguém, que não precisava de ninguém, que era autossuficiente, tinha um poder financeiro muito grande, e que essa influência cultural que existia na cidade é influenciada ou é transferida para a igreja, que era a igreja de Laodiceia, que se torna um espelho da cidade. O ceticismo, ou a apatia que existia na cultura é transferida então para a igreja de Laodiceia. Assim era a igreja. Então Jesus, olhando para essa igreja, que não era uma igreja que tinha problemas teológicos, que não era uma igreja que tinha problemas, de heresia, de imoralidade, como outras igrejas do Apocalipse, era uma igreja que não tinha pecadões, mas era uma igreja que era extremamente apática. E eu quero falar para vocês aqui nessa mensagem que a apatia de espírito, ela é provocada pelo espírito dessa época, que é o ceticismo que existe. A apatia de espírito é o ceticismo que existe no mundo. O mesmo ceticismo que nós vemos na vida de muitos jovens, na vida de muitas pessoas fora que não conhecem a Jesus, é transferido espiritualmente para nós, e nós começamos a olhar para o que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está realizando, e existe muitas vezes uma descrença no nosso coração, a gente não consegue ver, participar e entrar nesse lugar, porque existe uma apatia. E era assim que a igreja de Laodiceia estava naquele momento. E daí Jesus chega, e a gente vai ler mais uma vez, versículo 15 de Apocalipse capítulo 3, e ele chega para a igreja e vem trazer um alerta para a igreja. E você conhece o texto. Versículo 15, Jesus ele fala assim para a igreja, Conheço suas obras, sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Forte ou não? Imagina Jesus falar isso para você. Bem forte. Vocês estão comigo aí nessa tarde? Está muito forte a mensagem, pessoal? Pô, por que eu trouxe essa mensagem? Devia ter pregado outra coisa, poxa. Estou brincando. A igreja de Laodiceia, então, era uma igreja que era apática. A mornidão ali que Jesus está falando sobre uma igreja que era apática. Uma igreja que não era nem quente, nem fria. Agora, vamos pensar aqui na mensagem, pensar no texto. O que é mornidão? O que significa mornidão? Porque ele fala, você não é nem frio, você não é nem quente, você é morno. A cidade de Laodiceia, para aqueles que já estudaram ou pegaram algum comentário bíblico para ler um pouquinho sobre o contexto aqui, daquela cidade, além de ser uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha se acostumado com águas mornas. Quando você olha para o contexto lá, histórico da cidade, tinha 3 rios que passavam pela cidade. O principal rio que chegava na cidade era um rio chamado Lico. E esse rio, ele tinha águas frescas, águas muito boas. O problema é que no verão esse rio secava. E aí a cidade tinha que adaptar, então, outros rios de outros lugares para poder conseguir beber água. E daí 2 rios que eram próximos ali, eles tomavam. Então, o primeiro rio, eles conduziam através de aquedutos, quase 7 ou 8 quilômetros, era da cidade de Hierópolis, ao norte. E as suas fontes eram fontes termais. Eram águas quentes que vinham do centro da terra, e a água era muito quente. E a propriedade dessa água, por ser uma água com muito minério, era usada para limpeza de feridas, principalmente na área da medicina. Ela era muito boa por conta disso. O problema é que, por causa da distância, a água perdia essa temperatura e chegava, então, na cidade morna. E não tinha mais como ser utilizada para fins medicinais. Era uma água que perdia o seu objetivo. E é até ruim de beber, porque tinha um gosto estranho. A segunda fonte que era usada, então, como via uma outra forma de pegar água, era de uma cidade chamada Colossal, que ficava ao pé de uma montanha, e as águas eram muito frias. O problema é que essa cidade era quase 17 quilômetros de distância, e por conta dessa distância também, a água não vinha mais gelada ou fria, ela chegava morna. Então, 2 rios que tinham águas extremamente opostas, uma água muito quente e outra água muito fria, mas que por causa da distância perdiam então a sua função e chegavam mornas então. E o povo, por causa da necessidade, se acostumou então a beber águas mornas, águas que não cumpriam o seu objetivo. E Jesus então faz uma metáfora falando assim,
vocês da igreja de Laodiceia, vocês são como as águas mornas da sua cidade. Águas mornas. Uma água que é ruim de beber. Alguém que gosta de beber água morna? Alguém que fala assim, eu acordo no meio da noite e falo, quero beber uma água bem morninha, bem gostosinha. Botar um limãozinho na água morna e andar para dentro. É horrível a água morna, não é verdade? Mas Jesus, ele fala exatamente isso. Vocês perderam o seu objetivo. Vocês estão agora com uma característica de uma igreja que perdeu. Vocês não sabem mais quem são, uma igreja indiferente. Vocês se esfriaram a tal ponto, né, que eu tenho desejo de vomitar. Vocês não têm mais propósito. Jesus coloca esse nível de mornidão, um nível de pecado para aquela igreja. Aquela igreja estava em pecado. Então o que faltava naquela igreja era um fervor espiritual. Era uma vida no espírito. Ela era então uma igreja morna, uma igreja indefinida, uma igreja indiferente, uma igreja nauseante para Jesus. Já imaginou isso? A sua vida cristã ser considerada para Cristo, gerar náusea em Jesus? Eu não quero isso. O que eu menos quero é que a minha vida com Deus seja uma vida que provoque em Jesus. Jesus olha para mim e fale, você me traz náusea. Eu olho para você e eu tenho vontade de vomitar. E Jesus está olhando para cristãos, para uma igreja que tinha uma aparência, mas que não vivia aquilo que realmente, aparentemente tinha. E nessa tarde, né, eu quero ministrar exatamente sobre isso. Eu quero ministrar sobre um esfriamento. Eu quero ministrar a respeito dessa falsa aparência de piedade. E se eu pudesse dar um título agora para a mensagem, já fazendo a minha introdução, eu sei que eu trouxe várias coisas negativas da igreja de Laodiceia, a gente vai entrar mais a fundo nessa igreja, mas eu queria deixar para nós nessa tarde marcas de uma igreja que é apaixonada por Jesus. Se você está anotando aí, coloca, né, como título, marcas de uma igreja que é apaixonada por Jesus. Nós vamos olhar então na igreja de Laodiceia, marcas de uma igreja que não era apaixonada, e nós vamos trazer para nós o que é ser uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que não é indiferente, uma igreja que não é nauseante, uma igreja que ama Jesus de todo o coração. Amém? Você ama Jesus de todo o coração? Você ama Jesus de todo o coração? Amém. Vamos lá então. Como eu falei para vocês, a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, né, é uma das 7 igrejas, e essa é a única igreja que Jesus não fala nada de bom, ele fala só coisas que são muito difíceis de escutar. E a primeira marca, nós vamos ler então no texto lá, a gente vai continuar no texto, quero até abrir aqui na minha Bíblia, eu sei que eu coloquei também aqui no iPad, mas eu queria ler ao mesmo tempo aqui na Bíblia. Eu queria deixar então aqui a primeira marca de uma igreja que é apaixonada por Jesus, olhando, né, para essa igreja. E a primeira marca que eu vejo, e que a gente já está falando aqui na introdução, uma igreja que é apaixonada por Jesus, é uma igreja que é rica de Cristo. Olha o que o texto diz. Depois de falar que a igreja era uma igreja morna, a igreja de Laodiceia, ele vai falar no versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esse é o versículo 17, depois ele entra no versículo 18. Então, além de chamar a igreja de uma igreja morna, ele vai falar, você também é uma igreja que se diz rica. E mais uma vez, quando você olha para o contexto ali da cidade de Laodiceia, você vai perceber uma cidade que era extremamente rica. Quando você estuda a história da cidade, existia na cidade de Laodiceia várias fazendas ao redor da cidade, e essas fazendas, elas tinham então alguns carneiros, lá, algumas ovelhas que tinham uma pele muito escura, uma lã muito escura, e essa lã produzia um tecido muito caro. E esse tecido era exportado para diversas regiões do Império Romano. E por causa dessa venda, dessa pele, né, esse pelo, essa pelugem dessas ovelhas, a cidade tinha ficado extremamente rica. Tão rica, mas tão rica que no ano 60 depois de Cristo, quando um grande terremoto afeta uma área da Turquia ali, que estava a cidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia é a única cidade a virar para Roma e falar, nós não precisamos de ajuda. Roma chega com uma ajuda financeira para diversas cidades, e Laodiceia é a única que vira então para Roma e fala, nós não precisamos, nós já temos o suficiente, nós temos dinheiro para nos reconstruir, nós não queremos ajuda.
Então o contexto ali dessa cidade é que ela era uma cidade, uma cultura orgulhosa, uma cultura de independência, uma cultura de autossuficiência, uma cultura de egoísmo, né? E quando eu olho para a nossa cultura, eu olho inclusive para a cultura brasileira e não mais olhando para a americana que nós citamos no início, eu consigo ver essas mesmas características na vida de muita gente. A gente já foi, nós temos lá o Ina College, que é nosso parte de ensino para os jovens, que agora também engloba as famílias, e nós sempre fazemos viagens missionárias. E nós já fomos aí umas 3 vezes para a África. Nós temos uma igreja lá na África, né, ali no norte de Moçambique, em Nampula, e é uma região extremamente pobre, uma região, para aqueles que já foram para a África ou para países desse nível, você percebe um nível de pobreza muito grande. Eu sei que no Brasil nós também temos pobreza, mas quando você vai para realidades que são tão absurdas quanto a África, você fica assim, você fica abismado. Eu lembro de ver, andando lá, porque tem Nampula, que é onde nós temos o nosso missionário, e tem Liupa, que fica 100 quilômetros da cidade de Nampula, que é onde nós temos uma escola, uma creche, que nós ajudamos lá, e nós temos uma igreja lá também. Esse trecho aqui de 100 quilômetros, a gente gasta mais de 5 horas para ir, de tão ruim que são as estradas. E você anda nas vilas, e você vê crianças misturando mandioca com terra, para aqueles que já viajaram para lugares como esse, para comer, por causa da necessidade que é tão grande. Mas uma das coisas que você não vê na África, que você não deixa de ver, na verdade, é um sorriso no rosto. É a alegria de pastores e de uma conferência de jovens que nós fizemos, por exemplo, na última vez que nós fomos, onde esses jovens caminharam mais de 20 ou 30 quilômetros de distância para poder participar de uma conferência de jovens que nós estávamos fazendo lá. E todos celebrando e cantando no templo, né? Teve um momento lá que choveu e a gente estava lá todo mundo junto, e Deus fazendo algo muito grande, porque muitas vezes esse lugar de pobreza gera uma necessidade. E aparentemente, quando você olha, inclusive nos estudos que eu trouxe no início da mensagem, aparentemente, países que são mais pobres, existe um contentamento muito maior com a realidade que vivem. E eu não estou aqui pregando por um ascetismo, uma vida religiosa sem dinheiro aqui, eu não estou falando isso. O que eu quero dizer é que aquela cultura que era muito rica tinha influenciado uma visão de vida cristã. E que agora a riqueza tinha produzido nos corações daquela igreja uma vida de orgulho, uma vida de autossuficiência, uma vida centrada em si, uma vida, né, de independência, de autossuficiência. Pensa comigo, será que às vezes nós não somos influenciados pelo espírito desse mundo? Que é uma verdade que muitos dos nossos jovens têm as suas vidas focados, e eu falo dos jovens lá fora, no Brasil, vidas focadas em si mesmo. É a minha vida, é a minha carreira, são os meus sonhos, são as minhas vontades, são as minhas decisões, são as minhas emoções, é a minha identidade, é a minha visão. E isso é o que o mundo muitas vezes prega. Mas sem perceber, esse espírito que está rodeado no mundo acaba se infiltrando para dentro da igreja, e o que acontece muitas vezes nós vivemos uma vida cristã exatamente pautada em nós mesmos. Não naquilo que Cristo deseja fazer. Não naquilo que Cristo deseja realizar em nós e através de nós. Mas é naquilo que eu posso fazer. Muitas das mensagens que são pregadas na internet, muitas vezes, que falam sobre, você precisa viver o extraordinário, você precisa fazer aquilo, você só vai ser se você... E é ensinado, você, mas o evangelho não é sobre você e sobre eu. O reino é sobre ele. É sobre Cristo exaltado nas alturas, e que se fez homem, e que está em nós, está em mim, está em você, e que transforma as nossas vidas, e que o objetivo de Jesus não é trazer para você e para mim uma vida de conforto. Jesus não tem um compromisso com o meu e com o seu conforto, Ele tem um compromisso de nos fazer mais parecidos com Ele. O que Deus deseja fazer em nós não é simplesmente nos dar coisas. Como é fácil na vida cristã nós idolatrarmos Jesus. É a gente fazer de Jesus um ídolo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os povos que idolatravam, o que é a idolatria? Você adora esperando receber algo em troca. Você adora para que você receba chuva,
para que algo melhore naturalmente falando. Agora, quando nós vamos para Cristo, nós não idolatramos Jesus, nós adoramos a Ele por causa de quem Ele é, e não por causa daquilo que Ele pode nos dar ou fazer para nós. E quando nós adoramos Jesus, nós nos tornamos semelhantes a Jesus, porque a adoração é transformacional, porque a adoração transforma os nossos gostos, né, o nosso gosto, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos. A adoração é transformacional e Jesus nos chama por uma vida de adoração, em espírito e em verdade. Jesus nos chama para sermos focados nele e não em nós mesmos. Uma vida que não é orgulhosa em si mesmo. E como eu falei antes, as marcas de uma igreja apática é isso. Enquanto uma igreja que é apaixonada por Jesus é uma igreja que é rica em Cristo, uma igreja que é apática é uma igreja que abraçou o ceticismo espiritual, a apatia de espírito, que olha de longe o que Deus está fazendo e não percebe que não está participando daquilo. Ou que vive igreja, vive ministério, vive uma vida cristã sem perceber que Cristo não está nisso. Já parou para pensar que você pode fazer igreja sem Jesus estar naquilo? Já parou para pensar que a gente pode fazer igreja pela nossa própria força? Isso é pobreza, cegueira e nudez espiritual que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. E é a mesma coisa que muitas vezes nós vivemos no Brasil e que eu vivo e que Deus muitas vezes me confronta, onde eu foco na minha própria vida, naquilo que eu posso fazer, ou que eu posso ganhar, ou que eu estou ganhando. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti do irmão Yun, para aqueles que conhecem, o irmão Yun foi um missionário, não conhecem, né? O irmão Yun foi um missionário na China. E o irmão Yun escreveu um livro chamado O Homem do Céu. Quem já leu esse livro? Uma galera já leu, acho que é mais antigo, né? Esse pastor, na verdade, lá na China, ele foi muito perseguido, na década de 60, 70, 80. E ele tem um livro, e eu recomendo esse livro para você, chama O Homem do Céu. Ele viveu, cara, o que a gente olha no livro de Atos, ele viveu na prática, é muito forte. No final do livro, um pastor pergunta para ele: irmão Yun, você quer que a gente ore para que a perseguição acabe na igreja na China? Ele fala assim para esse pastor: por favor, não ore para que a perseguição acabe. Por favor, que a perseguição continue, porque a perseguição ela é uma chama que nos faz crescer mais e mais. Eu vi um outro vídeo recentemente do irmão Yun, onde um pastor também perguntou para ele assim: irmão Yun, me conta aí, para você na igreja no Ocidente, quais são as marcas da igreja no Ocidente? E é lógico que ele estava falando principalmente da igreja americana, né? Mas eu acho que se aplica muito bem à igreja brasileira. Ele fala assim no vídeo, inclusive, ó, vou ser bem sincero com vocês. Vocês são uma igreja que ora muito pouco. Vocês vivem para vocês mesmos. Vocês têm medo de se identificar como cristãos, e nós, lá na China, nós nos identificamos mesmo sabendo que nós vamos ser mortos por Jesus. E vocês são mornos de espírito. A mornidão espiritual é algo que, para cada um de nós, pode ser algo muito real. E mais uma vez, eu não estou aqui para falar mal de riqueza. Longe disso, a gente precisa ter as nossas estruturas. É lindo isso. Nós, lá em Londrina, também temos. Eu não sou contra o que a gente está vivendo aqui como igreja. Isso é poderoso demais. Mas se isso for o foco, nós perdemos o sentido. E Cristo não está nisso. Recentemente, lá no acampamento que eu falei para vocês, foi quando eu ministrei essa mensagem, inclusive, a gente estava lá com os nossos jovens, a gente tinha toda uma programação, tinha uma festa que ia rolar no sábado à noite, a gente estava lá com muita gente, né? E, cara, no sábado, mais ou menos 6 horas da tarde, deu estava muito quente, daí caiu uma chuva e a temperatura caiu muito, há 2 semanas atrás, lá em Londrina, perto da serra. E daí a temperatura caiu muito e a energia caiu. E normalmente a energia volta em 1, 2 horas no máximo. Mas no nosso acampamento, Deus resolveu segurar a energia até o final do acampamento. E daí, o rapaz lá, o dono do lugar, não tinha gerador. Daí ficou sem energia. E daí a água acabou, porque não tinha bomba para puxar água. E daí faltou comida também. Porque o senhor lá, o dono da chácara, é um cara meio idoso lá, que inclusive é da nossa igreja,
e ele acabou fazendo a conta errada e estava faltando comida. E daí estava dando tudo errado. Você imagina para mim como pastor, eu estava frustrado, eu estava chateado, porque a gente tinha feito uma grande programação para acontecer, eu e a minha esposa Raquel, a gente conversando e preocupado com tudo, e a gente não estava percebendo que Deus estava nos apontando para algo. Aí a gente comeu, eu comi arroz e feijão lá um pouquinho no final do negócio que rolou, que deu para eu comer, e no sábado à noite a gente foi para o nosso tempo de culto. Já que não temos festa, vamos para o culto, só que não tem microfone, não tem nada funcionando, vamos então. E daí o Paulinho pegou o violão, e daí, cara, a presença de Deus veio de uma maneira. Nós ficamos lá 3, 4 horas adorando. E eu nem ia pregar nem nada. Na hora Deus me falou algo, eu falei, mas uma presença de Deus visitou a gente de maneira tão poderosa. E a chuva caindo, e os raios vindo, e o vento soprando, e a temperatura caindo. E de repente eu vi todos aqueles jovens, encharcados pela presença. Quebrantados, chorando, ajoelhando, e Deus falando poderosamente, talvez coisas que nós nunca íamos conseguir escutar se a energia estivesse naquele lugar. No dia seguinte, eu estava esperando que voltasse, e não voltou. E daí vai a gente, sem banho, sem nada, para a reunião, todo mundo fedendo, amém. Mas a presença de Deus está lá, é o que importa. E fomos de novo. E cara, foi a mesma coisa. Nós fomos surpreendidos pela presença de Jesus. Eu nunca tinha vivido algo tão poderoso com os nossos jovens, igual nós vivemos naquele dia. Ao ponto de chegar vários jovens para mim no final e falar, pastor, por favor, pelo menos umas 2 vezes por ano, vamos só um culto, só as vozes, sem microfone, sem energia. Eu falei, vamos embora. Porque foi muito poderoso. E quando eu falei assim, Deus abençoe, nós nos vemos no próximo ano, a energia voltou. E eu senti, foi Deus falando, pra gente. E o que eu quero dizer aqui para nós é que muitas vezes nós estamos distraídos com as coisas desse mundo e com as estruturas, e a gente não percebe que Deus está falando, mas nós não estamos escutando. Nós estamos com uma apatia de espírito que não é algo super grande, não é um pecado, porque, mais uma vez, essa igreja não tinha imoralidade. Não tinha heresia, não tinha falso evangelhos, era uma apatia de espírito, e a apatia é algo, é muito subjetivo, ela cresce dentro de nós e a gente não percebe, e Deus está nos chamando a atenção, ei, se você quer ser uma igreja apaixonada por mim, você precisa entender, que talvez, em algumas áreas no seu coração, você deixou que a apatia do mundo, o ceticismo do mundo influenciasse a sua vida. E você não está vendo muitas coisas acontecerem por causa de uma incredulidade de espírito. Por causa de uma cegueira que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A mesma cegueira que está sobre o mundo muitas vezes toma os nossos corações, toma as nossas vidas. Amém. Segunda marca de uma igreja apaixonada, então eu falei sobre uma igreja rica, que é o primeiro ponto. Deixa eu correr aqui para a gente conseguir fazer tudo aqui, A segunda marca de uma igreja apaixonada é uma igreja que é coberta com as roupas, eu diria, umas roupas de Cristo, uma aplicação que eu faço aqui. Versículo 17, voltando aqui para o texto, Jesus ele fala assim para a igreja, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versículo 18, dou este conselho a você, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Eu vou parar aí. Uma igreja que é apaixonada por Jesus é uma igreja que está coberta com as roupas de Cristo. E o texto aqui, Jesus ele vai dizer que eles estavam nus, que eles eram pobres, cegos, a gente já vai falar sobre isso, mas que eles estavam nus. Agora, o que Jesus ele quis dizer com essa nudez? O que ele quis dizer quando ele fala sobre essa nudez? Ele está falando só, eu sei a situação que você está. O que é a nudez, naturalmente falando? Quando você casa, no casamento, você está lá com a sua esposa, é o momento de você se desnudar diante da sua esposa, inclusive o relacionamento sexual é exatamente isso, onde você tem tanta intimidade, mas tanta intimidade,
E o nível de aliança agora, você tem intimidade, né, natural, emocional e espiritual. Nós somos, então, uma só carne quando você casa com a pessoa. Eu e minha esposa somos assim. Por quê? Porque existe a nudez, mostra as nossas imperfeições e quem nós somos de verdade. E o que Jesus está falando nesse momento é falando só, olha só, você está colocando roupas, e ele está fazendo inclusive uma aplicação com aquele, se a gente for estudar, inclusive a metáfora que Jesus está usando, é que esse linho preto que era utilizado era muito famoso lá naquele momento. E ele fala que mesmo com toda essa pompa que vocês têm, eu conheço quem você é. Eu conheço a sua nudez. Eu conheço a sua fraqueza. Eu conheço a sua vulnerabilidade. Eu sei quem você é verdadeiramente. E você é fraco. Você é fraco. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que nós temos tesouros em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Você e eu, nós não somos nada. Nós não somos protagonistas dessa história, nós não somos protagonistas do cristianismo na nossa vida. É Jesus que é. E Jesus está falando exatamente isso. Eu conheço você. Compre de mim roupas para cobrir novamente a sua nudez, a sua fraqueza. Porque sem mim você não é nada. Uma igreja que é apaixonada é uma igreja que está, né, vinculada, né, às vestes de Jesus. Porque é Cristo nela. O nosso maior tesouro como igreja precisa ser Jesus. Nós não podemos mais apontar para nós mesmos, ou para o pregador que está aqui na frente, ou para a banda que está tocando, ou para um falso evangelho, uma falsa visão de evangelho, que triunfa acima de tudo. Não, é Cristo em nós, mesmo nas nossas fraquezas. Você consegue perceber isso? Uma igreja apaixonada é uma igreja que conhece a sua condição. A minha e a sua condição, nós não somos diferentes das pessoas que estão lá fora. Nós estávamos cegos, nós estávamos mortos em nossos pecados, nós éramos escravos do pecado, mas Cristo nos resgatou. E hoje, se nós podemos estar neste lugar e aproveitar de um tempo como esse, é porque Jesus nos salvou. E que nós não somos dignos de nada, mas é Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, na minha vida e na sua vida. É nós restaurarmos a condição de quem nós somos, a ideia verdadeira de quem nós somos, de que nós não somos nada, de que nós estamos, né, nós somos fracos e nós precisamos de Jesus. Teve algo que o Rafa falou, inclusive hoje no nosso podcast, que ele falou sobre sinceridade de coração, ele falou sobre vulnerabilidade, né? E uma das coisas que mais marcou minha vida naquele podcast foi quando você falou sobre, que ainda o pessoal vai escutar, o pessoal não sabe porque não viu ainda, a gente gravou hoje de manhã. E o Rafa estava compartilhando sobre como os fariseus, eles eram sinceros na sua busca. Eles tinham uma aparência de força, enfim, mas que na verdade não eram vulneráveis. Mas o Evangelho exige de nós vulnerabilidade e a fraqueza, porque é Cristo em nós, a esperança da glória, em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu consigo olhar para esse texto, e Deus fala muito ao meu coração sobre marcas de uma igreja que é apaixonada. E a terceira marca, e com isso eu quero inclusive já chamar o Ti para vir tocar aqui o teclado, não sei onde o pessoal está, mas o Tiago pode vir aqui já, fazendo fundo, daqui a pouco o Paulinho sobe aqui também. É uma igreja que tem visão espiritual, e é uma aplicação aqui que eu quero fazer com o texto. Então, no versículo 18, Jesus ele fala assim para a igreja: dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, né? E compre colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. Amém. Em Laodiceia, a cidade de Laodiceia, além de ser rica, além de ter as fazendas que eu falei, daqueles animais, aquelas ovelhas, a cidade de Laodiceia, por ser muito rica, ela também tinha uma cultura de medicina muito forte. Quando você lê os comentários bíblicos, eles vão dizer, né, a história vai dizer, que essa cidade era uma cidade que tinha um centro de medicina, que tinham vários alunos que vinham estudar, né, e que tinham colírios medicinais, remédios que eram feitos. E a aplicação que Jesus vai fazer então para essa igreja, olhando para a cultura, olhando para aquela cidade, é falar assim: vocês estão cegos. Vocês estão cegos. Vocês não estão enxergando. Vocês não estão vendo a sua condição, vocês não estão percebendo como vocês estão. Tomem de mim, então, um colírio, um remédio, para que a sua visão seja curada e você consiga ver
verdadeiramente o que eu desejo que você veja. O nosso chamado como cristãos é olhar para Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3 vai falar sobre isso. Nós estamos olhando para Cristo, nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o nosso consumador, aquele que consumou a nossa fé. E essa precisa ser uma verdade para todos nós. Nós precisamos ver o que Cristo vê. Tem muito cristão frustrado, muito jovem frustrado, porque você não está vendo o que Cristo vê. Você olha para as coisas com seus olhos naturais. Você compara a canção que está cantando, a pessoa que está pregando, o dirigente de louvor, e você, com as suas expectativas naturais, você olha de maneira natural e você se frustra. Mas esse não é nosso chamado. Esse não é o nosso chamado. Se nós vivemos uma vida cristã fazendo isso, nós estamos nos tornando apáticos. Nós não estamos participando daquilo que Jesus deseja construir no nosso meio. Jovens que têm visão, jovens que participam daquilo que Jesus está fazendo, mas olham com os olhos de Jesus para as coisas. Quantas situações à sua volta não mudaram ainda, talvez porque falta visão para você. Falta você olhar com o olhar do reino. Falta você olhar para as coisas à sua volta, para a sua vida com o olhar de Jesus. Eu quero te dizer, quero te lembrar nessa tarde, que se você tiver o olhar de Cristo, se você tiver essa visão espiritual que Jesus nos chama a ter, muita coisa vai ser mudada no seu coração. Muita mudança vai acontecer. Mas para isso é necessário acabar com uma apatia espiritual que vem sobre nós como uma avalanche. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está num lugar muito lindo, como uma conferência como essa, poderosa, e você está lá levantando as mãos, mas você não consegue participar porque falta uma visão e um entendimento do que Deus está fazendo. Mas a vontade de Deus para nós é que todos nós participemos de um tempo como esse. É para que você se renda como cristão, diante dos pés de Jesus, e entenda que Cristo deseja fazer de nós aqueles que olham para Ele e têm o seu próprio olhar para as situações. Vocês estão comigo aí nessa tarde? Então, uma igreja apaixonada é uma igreja que tem o olhar de Cristo, não o olhar do mundo. Talvez você tenha olhado para a sua vida com um olhar de descrença que o mundo muitas vezes tem. Mas o chamado de Deus para nós nessa tarde é que a gente olhe com os olhos de Jesus, que olhe para Cristo. É o que Salmos 34, versículo 5 diz, que é também uma canção do F. Hop. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Amém? Vocês estão comigo aí nessa tarde? Quem está comigo aí? Quem deseja de todo o coração ver com os olhos de Jesus? Amém? Eu quero isso. Eu creio e eu desejo de todo o meu coração. Amém? Quarta verdade, quarta marca de uma igreja que é apaixonada, é uma igreja que é zelosa. Fala comigo, repete comigo, você bem adulto agora aqui no culto, e meio idoso até. Zeloso. Uma igreja que é zelosa. Nós precisamos ser cristãos zelosos. O texto vai dizer para nós, versículo 19, Jesus, depois de confrontar a igreja pelos seus pecados e o contexto ali da época, fazer uma comparação com como a cidade estava e como a igreja estava, ele fala assim, versículo 19, repreendo e eu disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Esse é o versículo 19. Então Jesus fala sobre arrependimento, ele fala sobre disciplina, ele fala sobre repreensão, ele está chamando a atenção dessa igreja, falando, você precisa ser curada. Mas ele deixa uma das palavrinhas que são muito importantes para nós, como igreja. E ele usa a expressão aqui, diligente, que do grego é a mesma palavra para zelo, zeloso. Uma igreja zelosa. E ele vira para essa igreja que estava apática e fala, eu estou te disciplinando. Volte a ser zeloso por mim. O que é zelo? O que é ser zeloso? O zelo tem a ver com proteção, tem a ver com olharmos para aquilo que é precioso e falarmos, eu não posso perder o que eu tenho aqui recebido. Numa conferência como essa, muitas coisas Deus tem feito em seu coração, muitas coisas Deus tem depositado, Deus tem te dado,
E Jesus te chama para zelar pela presença que Ele tem talvez gerado no seu coração. Esse fogo que Ele tem nos incendiado em dias como esses, você e eu somos chamados a sermos responsáveis e sermos zelosos por aquilo que Ele tem dado. Zelosos pela palavra, zelosos pela oração, zelosos pelas disciplinas espirituais, zelosos pela igreja. É um chamado de todo o cristão para ser zeloso. Zeloso. E esse versículo, que essa palavra zeloso é a mesma palavra que em João capítulo 2, versículo 17, quando Jesus, lembra do ministério de Jesus? Jesus ele entra no templo com os seus discípulos e ele se depara com vários cambistas comprando e vendendo a preços absurdos. E ele pega, se você lembrar comigo na história, ele vem e derruba as mesas. E a Bíblia diz que ele, inclusive, está com um chicote na mão. Ele começa a bater nos cambistas. Coisa que a gente escandaliza até de ver, né? Você pensa no Jesus lá do The Chosen e fala, meu Deus. Mas cara, Jesus fez isso mesmo. Ele entrou e derrubou as mesas, derrubou os cambistas. E a Bíblia diz, no versículo 17, João capítulo 2, que os discípulos se lembram do salmista que diz, o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo. Jesus tinha um zelo. Jesus era responsável. Jesus era zeloso. A todo tempo ele tinha zelo pelos seus discípulos. Ele tinha zelo pela oração. Ele tinha zelo pelas pessoas que estavam próximas a ele. Ele era zeloso. E o convite para a minha vida e para a sua nessa tarde, que Jesus nos chama a sermos, todos nós que estamos aqui, seja zeloso por aquilo que eu sou zeloso. Seja zeloso por aquilo que eu te chamo a ser zeloso. Talvez o que falta para mim e para você, para continuarmos a nossa caminhada cristã sem apatia, sem frieza de espírito, é um zelo por aquilo que Jesus tem. É uma proteção por aquilo que Jesus protege. Quando eu olho para a vida dos meus filhos, talvez são as coisas mais preciosas que Deus me deu nesse mundo. Quando eu olho para eles, meu coração se enche de uma paixão, um amor, que é um amor que é incontrolável. Para quem que é pai sabe disso. Quando você pega o seu primeiro filho ali, e ele tem lá, 3, 4 quilinhos ali, você pega na sua mão todo frágil, e você tem aquele zelo pelo seu filho, aquele amor que sai pela boca. Eu tenho isso pelos meus 3 filhos, pela minha esposa também. É um amor diferente, né? Mas é um zelo, é uma proteção. Cara, se alguém encostar a mão no meu filho, nos meus filhos, você vai ver eu virando o mundo, cara. Porque eu vou proteger. Eu morro pelos meus filhos. Esse é o mesmo convite que Jesus nos chama a ter. Morra para você mesmo. Morra para as suas vontades. Morra para os seus desejos. Morra pela palavra. Diminua diante de Jesus. Isso é um zelo. Isso é um amor que fala assim, eu estou disposto a tudo, porque Cristo é mais importante do que tudo e todos na minha vida. Tudo e todos são diminuídos aos pés de Jesus na minha vida. Isso vai na contramão do que tudo que as pessoas pregam nesse mundo, nessa cultura, e que muitos pregadores pregam, inclusive na internet também. Você não é chamado a ter uma vida extraordinária, cara. Você é chamado a ter uma vida sendo apaixonado por Jesus. E pode ter o extraordinário no meio disso. Mas mais do que isso. O nosso convite é muito mais profundo, cara. A gente quer fazer das experiências naturais que o mundo vive as mesmas que a gente tem com Cristo. E quando a gente faz isso, a gente se frustra, porque você nunca vai experimentar o que o mundo faz lá fora. O que o mundo faz, ele é muito mais profissional em fazer. Se você encarar um tempo com Jesus como um entretenimento, cara, você está errando. A gente está errando o alvo, a gente está errando. Isso aqui é muito mais, cara. A gente está encontrando Jesus. A glória de Cristo é muito maior do que as glórias possíveis da gente encontrar nesse mundo. O zelo nos consumiu. A mornidão é essa falta de zelo. E o que é engraçado, quando você volta no texto aqui de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus ele vai falar sobre mornidão, frio, quente, ele diz que era melhor que a gente fosse frio do que morno.
Quer dizer, cara, nós precisamos sair desse lugar. Meu convite para você nessa tarde é isso. Nós precisamos ser consumidos pelo Senhor. Nós precisamos ser consumidos por quem Cristo é. Nos desfazer por inteiro. Gente, diante daquele que é o Rei da Glória. Ai, Jesus. Vem sobre nós. E o último ponto aqui que Deus incomodou muito o meu coração. Para a gente finalizar aqui o texto. Capítulo 3. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. A partir do versículo 19 a gente lê o versículo 20. Eis que estou à porta e que bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e eu vou cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a nós hoje aqui. Uma igreja apaixonada por Jesus, para a gente poder terminar, é uma igreja que se senta à mesa com Cristo. Olha que lindo o que Jesus ele faz. Jesus, depois de apontar todo o pecado dessa igreja e de dizer, olha só, eu estou repreendendo, eu estou disciplinando você, porque eu te amo, seja diligente, mude de vida. E daí ele fala assim, depois de você fazer isso, você vai se sentar à mesa comigo e vai cear comigo. Isso é muito poderoso, gente. Porque a ceia fala de um lugar de aliança. Sentar à mesa, quando você pega os patriarcas, quando por exemplo Abraão se sentou na mesa com os anjos lá, depois inclusive falam a respeito de Jesus, ser aquele que se sentou à mesa. A mesa era um lugar, nos tempos bíblicos, de aliança. Eu só sento na mesa com quem eu tenho uma aliança e concordo com a vida. E Jesus fez isso com os seus discípulos. Quando Jesus nos evangelhos se senta à mesa com os discípulos, ele fala assim, mesmo vocês sendo pecadores, eu inicio agora uma nova aliança com vocês. Eu, que estava na criação do mundo, que criei todas as coisas, estou aqui agora, iniciando algo novo com você. Isso é muito poderoso, porque era um lugar de intimidade, era um lugar de profundidade, era um lugar de conhecimento, era um lugar de amor verdadeiro. E Jesus então se senta à mesa e ele fala agora para a igreja que antes estava apática, você quer sair dessa apatia? Sente-se à mesa comigo e tenha essa intimidade, essa aliança que eu tenho com você e desejo ter. E Jesus então, ele confronta a igreja trazendo esse pedido de intimidade. Eu creio que o Senhor está nos chamando para esse lugar nessa tarde. Intimidade. Intimidade, como bem falou meu amigo Rafael, pastor Rafael, futuro pastor Rafael, hoje é pastor Rafael já, ainda não, mas é pastor Rafael. O que Jesus deseja não é sinceridade de espírito. O que Deus deseja de nós é muito mais do que corações sinceros. Os fariseus foram sinceros na sua devoção a Deus, mas estavam completamente errados. O que Jesus deseja de nós é uma intimidade, uma vulnerabilidade, de colocar os nossos planos diante de Jesus e falar, Jesus, eu não quero estar onde o Senhor não está. Eu não quero estar onde o Senhor não está. Livra de mim, Jesus, toda essa apatia de espírito. Não me deixa como eu estou. Me livra de mim mesmo. Livra meu coração, livra a minha vida dos meus desejos. Livra a minha vida das minhas vontades. E o convite para nós nessa tarde é exatamente esse. Mais uma vez, eu não estou falando sobre imoralidade, sobre um pecadão. Eu estou falando sobre sermos mais atentos ao que o Espírito deseja falar conosco, ou fazer em nós. O que Deus deseja fazer na sua vida?